Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal, mais um vídeo aqui. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de como eu larguei as muletas. Eu recebo muitas perguntas lá no Instagram, se você ainda não me segue, @tayalbino, me segue por lá. E eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre como eu fiz para largar a muleta, quanto tempo levou. E assim, cada caso, eu sei que é muito clichê, mas cada caso é um caso. Existem várias coisas que influenciam em relação às muletas e nunca é fácil, assim. Comecei a usar a prótese em 2006, então logo depois da amputação eu já comecei a usar a prótese e fui aprendendo de pouquinho em pouquinho a andar. A minha adaptação, a minha reabilitação foi muito rápida. Foi de fato uma reabilitação bem fora da curva, principalmente se tratando da desarticulação de quadril. Eu peguei a prótese, lá na minha primeira prótese, comecei a treinar em casa. Eu ainda não tinha começado a fisioterapia com a prótese. Eu fazia fisioterapia normal, pós-operatória. E aí eu lembro muito bem que eu peguei a prótese numa sexta-feira, fui pra casa com a minha mãe e eu passei o fim de semana todo andando com a prótese, minha mãe correndo atrás de mim. Assim, era até engraçado hoje lembrar, minha mãe vindo atrás de mim com medo de eu cair, e eu usava as duas muletas na época, pra ter mais um apoio, ter mais um equilíbrio, apesar de que eu sempre achei que a muleta me desequilibrava mais do que me equilibrava, mas era um apoio se a prótese falhasse. Como eu também ainda fazia tratamento de quimioterapia, então tinha dias que eu estava mais fraca. Então eu passei um fim de semana inteiro treinando e eu lembro que eu tinha uma consulta com a minha fisiatra na terça-feira para justamente fazer toda a prescrição da reabilitação já com a prótese. E aí eu lembro que eu tava focada, eu falei, não, eu vou treinar. Coisa de criança com 11 anos, não tem nada pra fazer no fim de semana e fiquei inventando ideia. E aí eu passei o fim de semana focada em conseguir andar um pouquinho melhor, porque eu fiquei, não, eu vou chegar no consultório andando, ela vai achar que eu vou com a prótese no braço, mas eu vou usando. E foi isso que aconteceu, eu cheguei na consulta andando, já com a prótese. Obviamente não andava bem, assim, ainda tinha muita dificuldade, muita insegurança. E tudo isso é normal se ter insegurança, é normal se ter medo. Ninguém está acostumado a usar uma prótese, né? Você está acostumado a andar com a sua perna. E depois você precisa reaprender a andar. É de fato um aprendizado, é um reaprender a andar. Comecei a fazer a fisioterapia focando nessa parte da reabilitação, de fato usar a prótese. Isso começou em 2006, mais pro finalzinho de 2006, eu operei em julho, mas ali para outubro eu já estava fazendo essa fisioterapia, mais ali em setembro para outubro. E eu fiquei usando a muleta, as duas eu usei por pouquíssimo tempo, acho que não deu nem 6 meses, porque eu me atrapalhava muito usando as duas. Então, fim de 2006 eu já não usava mais as duas, usava uma muleta só do lado contrário. Então se eu estava do lado direito, eu usava a muleta do lado esquerdo. Então eu fiquei de 2006 a 2013 andando com uma muleta. Eu sabia andar sem a muleta, desde do começo ali da fisioterapia eu conseguia andar na barra sem me apoiar, andava mal, mancava muito mais do que com uma muleta, mas eu conseguia andar. E depois eu fui fazendo cada vez mais fisioterapia, fortalecendo mais o corpo. Como eu acabei o tratamento de quimioterapia, o corpo também ficou mais forte, né? O equilíbrio melhorou, sem mal-estar, tudo isso influencia. O seu bem-estar influencia na sua adaptação, né? Comecei a andar mais sem muleta, mas em casa. Então, em casa eu andava sem. Quando eu ia pra igreja de carro com os meus pais, eu ia sem muleta. Em ambientes controlados, na escola eu não ia sem, eu levava muleta, mas dentro da própria sala de aula, às vezes pra ir na mesa do professor, ou pra ir ao banheiro, uma coisa assim mais pontual eu ia sem, mas, por exemplo, na hora do recreio não tinha condições de ir sem muleta, porque querendo ou não, a muleta é uma segurança. No período de 2006 a 2013 andando com uma muleta.
tem essas ressalvas de que eu conseguia andar em ambientes mais controlados, em ambientes fechados, com piso bonitinho, eu conseguia andar muito bem, me sentia segura, inclusive, para andar sem muleta, mas eu já estava há muito tempo me sentindo incomodada, porque como eu conseguia andar sem, mesmo na rua, eu não usava muleta, ela ficava presa no braço, e eu ia só fazendo o movimento, mas eu não precisava apoiar nela. Então eu já estava um pouco incomodada com isso, porque era um trambolho a mais na minha mão. E aí em 2013 eu participei de um intercâmbio. Eu fui para os Estados Unidos, passei 15 dias lá. E lá eu consegui finalmente largar a muleta. Então a gente estava num grupo grande, 90% do grupo era deficiente, de deficiências diferentes, mas todos eram deficientes, então todo mundo andava um pouco mais devagar. A gente sabe que tem menos buraco nos Estados Unidos do que no Brasil, porque, né, políticas, enfim. E aí eu comecei a me sentir segura lá pra andar sem muleta, e quando eu retornei pro Brasil, falei, pronto, já larguei, não vou voltar com esse negócio. E aí eu ia pra rua sem a muleta, no início eu comecei a ir com a minha mãe junto comigo, até pra eu me sentir um pouco mais segura. Tropeçar na rua é normal, isso que acontece até hoje. Tropeçar na rua é normal, assim, dar aquele tranco assim na rua. Cair, já caí várias vezes, não é porque eu consigo andar bem que você para de cair, isso aí acontece até hoje, não tem jeito. E aí que muita gente fica perguntando, mas o que eu faço pra largar a muleta? Gente, não tem receita de bolo, não tem, infelizmente. Queria poder dar aqui, mas não, você vai fazer isso, isso, isso e você vai largar. Mas infelizmente não tem. Você tem que se sentir seguro com a prótese, você tem que usar a prótese. Eu vejo muita gente falando, eu uso a prótese 2 horas por dia, 3 horas por dia e eu quero largar a muleta. Cara, não é suficiente, principalmente a desarticulação de quadril, ela incomoda a região abdominal, enfim, pra ficar sentado, pra ficar muito tempo em pé, mas você precisa usar. Então, quanto mais você usa a prótese, mais confiante você vai ficar. A confiança está totalmente relacionada a isso de largar a muleta, porque a muleta, ela é um backup de segurança, ela é uma segurança extra. Então, se você não tem essa segurança, você precisa confiar 100% na sua prótese. O que muitas vezes acontece também é da pessoa largar a muleta, ficar andando só com a prótese e depois começar a sentir um monte de dor, porque está compensando, porque não apoia 100% na prótese. Então isso faz muita diferença. Gente, é isso. Vim aqui contar um pouquinho mesmo da minha experiência e dizer pra você não desistir. Se você tá nesse processo de reabilitação e querendo largar a muleta, não desiste. Leva tempo, tem que ter paciência. Mas, tá bom? Até a